Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo na estrada. Hoje eu gostaria de mais uma vez perguntar a você o que é importante para a gente, a tua participação, para que a gente saiba se estamos realmente acertando naquilo que é cabido para o crescimento intelectual e espiritual de todos. E eu gostaria muito que você comentasse o que é que você acha que é mais importante, se é o ter ou o ser. O que é que você acha mais importante? É ter ou ser? Dentro dessa ideia do ter e ser, me veio à mente um versículo bíblico, um texto bíblico, melhor dizendo, porque não é apenas um versículo, mas um texto que fala sobre Abraão e seu sobrinho Ló. Todos dois eles tinham condições. É tanto que chegou um momento que as condições eram tantas de ambos os lados que os pastores deles começaram a brigar para ver quem era que desfrutaria dos melhores pastos e qual era os animais que deveriam comer primeiro, comer depois. Então, levando em consideração, os dois tinham, mas os dois não eram. Apenas tinham, mas os dois não eram. Por que eu digo que os dois não eram? Porque em Ló não estava a bênção, ele não era participante da bênção, ele não era participante do chamado, ele apenas tinha condições financeiras, mas ele não era detentor da bênção. Quem era detentor da bênção do Senhor era Abraão. É tanto que na hora da disputa para onde iriam ambos, Abraão disse: escolha e eu vou para o outro lado. E aí Ló escolheu as campinas e deixou o deserto para Abraão. E o que é que acontece? É nessa hora em que nós percebemos que o ser é muito mais do que o ter. Porque se a gente observar o decorrer da história, nós iremos perceber que mesmo no deserto, Abraão prosperou, Abraão teve benefícios do Senhor. Já Ló terminou lá em Sodoma e Gomorra, tendo que ser resgatado por pedido de Abraão, porque senão ele ia ser consumido com toda a cidade, né? Então, nesse aspecto, eu levo em consideração que o ser é muito melhor do que o ter, porque o ser leva consigo o ter, porque quem é detentor da bênção, quem faz parte da bênção, consequentemente, em algum momento de sua vida chega a ter. Em algum momento da sua vida chega a ter. E hoje eu trago essa reflexão porque hoje a preocupação maior das pessoas é em ter e não em ser. É em ter a bênção, né, pastor Asinaldo? O que é que o senhor acha em relação a isso? A nossa realidade, nossa vivência, ela é contundente, porque a gente se depara com essa realidade. O ser e o ter precisa estar bem definido, porque o que nós percebemos hoje é que a capacidade de tolerar, a capacidade de acolher, a capacidade até
de amar está condicionada ao que a pessoa possa vir ou apresentar que tenha. E o que define, na verdade, o que nós somos, não é aquilo que nós temos, é aquilo que de fato nós somos, porque, por definição, é a agregação daquilo que eu passei a vida toda sendo treinada. São valores que eu aprendi, valores que me foram passados pela minha família, pela minha estrutura religiosa, e aquilo que me define perante a sociedade, com todos os meus erros e acertos, é o que vai me conduzir a ter. Então, em primeiro lugar, e não é a realidade do nosso mundo atual, nós precisamos definir quem nós somos, e o que nós somos é que vai fazer a diferença para aquilo que a gente pode agregar como valores subjacentes ou adjacentes. Por essência, como eu disse anteriormente, a construção daquilo que nós podemos, com a ajuda da nossa família, com a ajuda da nossa igreja, com a ajuda da nossa sociedade, é que vai definir, vai pautar a pessoa que eu sou. E eu lembro de sem querer aqui ser marxista, mas uma célebre frase de Karl Marx. Ele diz, por exemplo, que a pessoa que é pobre, ela pode até sair da pobreza. É claro que ele foi dentro de um contexto socialista, mas, por exemplo, ele diz que a pessoa que é pobre pode até sair da pobreza, e pode acontecer da pobreza nunca sair de dentro dele. Então, por quê? Porque essa pessoa, ela não é, ela tem. E às vezes, por estarmos vivendo num mundo tão capitalista, nós somos medidos de acordo com aquilo que nós adquirimos em termos materiais, e não na nossa essência, o nosso humor, o nosso caráter, o nosso psicológico equilibrado, a capacidade que nós temos de amar e ser amados, tolerar e ser tolerados. Essa é a diferença que a gente percebe e que acredita que as pessoas precisam voltar a falar sobre isso e a se comportar dessa forma, valorizando a sua essência de ser de fato. Porque se você valorizar e definir quem de fato você é, acima de tudo, para Deus, como Deus lhe vê, como você se vê, como sua família lhe vê, então a sociedade no geral vai ver que você é uma pessoa de extremo valor, porque você sabe valorizar o ser em detrimento do ter. E uma coisa que é interessante nisso é que talvez as pessoas que nos assistam possam pensar que isso é algo apenas no Brasil. Mas aí eu trago à tona uma reportagem que eu vi, eu acho que ontem ou antes de ontem, de Arnold Schwarzenegger, quase que não sai. Ele deitado, tirou uma foto deitado na frente da estátua que foi feita para ele em um hotel, e ele estava deitado na frente dessa estátua e colocou um comentário, porque quando ele era governador do estado,
Essa estátua foi feita por causa dele, e o dono do hotel disse que ele teria um quarto lá sempre que chegasse no hotel. Ele teria um quarto e ele não pagaria absolutamente nada. E aí, anos depois, né, depois de ser governador, ele já não tendo poder político, ele chegou lá para se hospedar e disseram que ele tinha que pagar. Então, quer dizer, até nos Estados Unidos nós percebemos que a sociedade está mais preocupada com o ter do que o ser, né? Não se preocuparam que ali era a estátua, não se preocuparam nas promessas que fizeram quanto ele governador, né? Eles simplesmente anularam porque ele deixou de ter o poder político, então necessariamente ele deixou de ter os benefícios que teria indo para aquele hotel. Então, só para mencionar que não é só no Brasil isso, não é só no Brasil, não é só no nosso país. Lógico que no nosso país isso é muito mais acentuado, pelo menos no meu ponto de vista, mas isso é generalizado. É a sociedade de hoje só se preocupa no ter, né? É ter uma roupa de marca, é ter um celular de marca, é ter um carro do ano, é ter, enfim, uma série de coisas que as pessoas, para poderem achar que é uma boa amizade, tem que ter aquelas etiquetas, né? Como se aquelas etiquetas mostrassem o ser de cada pessoa. Então, essa é a reflexão, né, que a gente deixa hoje para você que nos assiste. No nosso ponto de vista, nós devemos nos preocupar em ser e não em ter. Porque se nós nos preocuparmos em ser, não importa a condição que estejamos, se estejamos ricos ou pobres, se estejamos bem ou mal, seremos sempre aquilo que tem dentro de nós como ser, né? Então, se é cristão, não importa se está na prova ou se está na bênção. Se crê em Cristo, não importa se está doente ou se está saudável, sempre será um amante do Senhor, um servo, uma serva de Deus. Então, essa é a reflexão que deixamos para hoje, e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau.